Então, graça e paz a todos, né? Mais uma vez queremos saudar a todos os amados irmãos em Cristo Jesus e agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele está dando para nós de estarmos juntos novamente, estudando o livro de Joel, Atos, né? A passagem específica que estamos verificando lá da descida do Espírito Santo. E antes de entrarmos e darmos aí continuidade ao estudo, nós vamos orar mais uma vez, pedindo assim a orientação do Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer por este momento de estudo da Tua Palavra, juntos como igreja, juntos como filhos, ó Deus, irmãos em Cristo, para aprender mais a Tua Palavra, para aprender também a sermos obedientes ao Senhor através da Palavra que o Senhor tem nos dado. Usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, que cada um de nós possa verdadeiramente sair daqui na plenitude da Palavra, abençoados, ó Deus, pela porção dobrada da Tua Palavra que o Senhor tem dado a todos nós. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Beleza, amados. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, apenas fazendo uma promemória para quem está chegando, né, também, e pegando, às vezes, o estudo no meio do caminho. Estamos estudando o livro de Joel, conforme foi sugerido. No capítulo 2 de Joel, estamos vimos há pouco aqueles textos, ou melhor dizendo, aqueles versos que falavam sobre a descida do Espírito Santo. E aí nós fizemos uma viagem histórica até o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2 e alguns outros capítulos, para verificar o cumprimento da profecia de Joel. Então, lembrando, Atos capítulo 1, no versículo 8, nós temos lá a promessa do Espírito Santo que seria derramada sobre todos. A palavra do Senhor diz lá, mas receberão poder, né, do Espírito Santo, que irá descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, diz o Senhor, né, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, Atos 1:8 configura parte do cumprimento do que está lá em Joel. E aí no capítulo 2 de Joel, quando entramos lá nas festas judaicas, a gente estudou sobre a festa de Pentecostes, e um outro nome para esta festa de Pentecostes é a festa da colheita, né? Ela também conhecida como festa da colheita. No capítulo, cada um daquele momento, né, em que o Espírito Santo agiu sobre a vida de todos que ali estavam. A pregação que nós observamos lá, né, do apóstolo Pedro, logo a seguir, né, da descida do Espírito Santo. Pedro chama a atenção de todos e fala, olha, ninguém aqui está embriagado nem nada, isso que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel disse. E aí, a confirmação, então, em Atos 2, no dia de Pentecostes, né, o cumprimento de parte da profecia de Joel. Já estudamos esse trecho, né, que vai dos versos 17 a 22. Na sequência, nós observamos lá no versículo 36, que o apóstolo Pedro diz que toda a casa de Israel tinha que tomar conhecimento e que estivessem absolutamente cientes de que aquele Jesus que foi crucificado, foi ele quem Deus o fez Senhor e Cristo. Então, naquele momento, aquilo era muito importante, porque toda a nação judaica estava ali em Jerusalém. E muitos outros também, como a gente viu. E ali eles tomaram conhecimento a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir do versículo 37 aí do capítulo 2 de Atos, nós estudamos os 3.000 que foram batizados, né? Pedro, de uma forma ousada, prega a palavra do Senhor, anuncia, né, anunciou essa salvação em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que ali estavam, cerca de 3.000 pessoas ali, perguntaram, o que nós vamos fazer? O que podemos fazer? E Pedro, então, deu a letra, né? Versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, né? Porque esta promessa é para todos. E naquele momento eles aceitaram a palavra, né? E o texto sagrado diz que foram batizados. E houve ali naquela hora, naquele momento, um acréscimo, diz o versículo 41, de quase 3.000 pessoas. Daí a razão de termos lembrado para os irmãos um dos nomes da festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, né? Então aqui evidencia-se aquela colheita para Deus, né? A colheita que foi feita aí pelo Senhor,
onde estas vidas que estavam nas trevas foram trazidas aos pés do Senhor, né? Então, uma colheita de 3.000 vidas acrescentadas aí ao início, né, dessa atividade da igreja, né, da expansão desta igreja. Ok, depois de termos visto isso no capítulo 2, a gente pulou para o capítulo 8, para mostrar no capítulo 8, a gente já estudou lá, que o evangelho continua se expandindo na pessoa dos discípulos de Cristo Jesus, e observamos lá no capítulo 8 que o evangelho chegou a Samaria. A pregação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador chega a Samaria, através de um discípulo de Jesus chamado Filipe. Ele prega o evangelho ali, prega a palavra de Deus, prega, anuncia a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As multidões que estavam ali, né, estavam atentas às coisas que Filipe dizia. Aquela multidão ouvia, né, o que Filipe estava falando e também estava vendo os sinais, porque o versículo 7 do capítulo 8 diz que muitos espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam, né, daqueles que estavam possuídos. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Aí houve grande alegria naquela cidade. A palavra do Senhor fala que tem um homem ali chamado Simão, que se encanta, né, ele é um mágico, né, ele fica iludindo as pessoas através da mágica. Ele se encanta com tudo aquilo e ele quer comprar aquele poder. Mais à frente nós mencionamos, não vou entrar em detalhes, porque já falamos isso na segunda-feira, mas este homem chamado Simão, o mago, ele tenta comprar, né, este poder, principalmente quando ele vê ali que o Espírito Santo estava para descer, né? Desceu, melhor dizendo, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Principalmente quando Pedro e João foram levados para lá para poder atestar a veracidade daquele evento. Os versículos 14 à frente mostram esta situação, a gente explicou isso também, dizendo que a razão pela qual esses dois apóstolos, Pedro e João, foram enviados era exatamente para verificar como é isso, né? Samaritanos agora também professando a mesma fé que nós, judeus, cristãos, como é isto, né? E eles foram para lá, verificaram isto, e a Bíblia fala que quando eles começaram a orar, né, o versículo 16, versículo 15 a 17 de Atos 8, chegando ali, oraram por eles, né, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, né? E então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Versículo aí 17 de Atos 8. Eles receberam o Espírito Santo. Mostramos que a razão pela qual houve, vamos dizer assim, entre aspas, essa demora, eles aceitaram a Jesus, depois receberam o Espírito Santo, era apenas para dar evidências aos apóstolos de que aquele acontecimento para os samaritanos era legítimo. Então, estava se cumprindo ali aquela espiral, né, que está de Atos 1:8, onde o evangelho estava sendo pregado em Jerusalém, Judeia, e agora também a Samaria. E aí mais à frente é que esse Simão mágico verifica isso, vê esse Espírito Santo descendo, a manifestação da descida desse Espírito Santo, e ele fica encantado e ele quer esse poder. Mas não lhe foi dado esse direito. Falamos um pouco mais sobre Filipe, quando ele prega o evangelho, prega Jesus Cristo a um homem eunuco, né? A um etíope eunuco, e não vou também entrar em detalhes, porque já falamos, e ele prega o evangelho, fala de Jesus, e lá para o final do capítulo 8, quando Filipe explica aquele acontecimento, aquele texto em que o eunuco estava lendo, anuncia a partir daquele texto, e olhando por todas as escrituras, Filipe anuncia, né, a mensagem de Jesus Cristo. E quando chega próximo a um determinado lugar, o próprio eunuco diz: olha, aqui tem um pouco de água, o que impede que eu seja batizado? Para ele ter dito isto, é porque provavelmente Filipe havia dito para ele a respeito disto, né? Sobre esse batismo em nome de Jesus, etc. e tal. E aí Filipe mesmo responde para ele: olha, nada impede, se você crê. Né? E o eunuco responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o versículo 38 à frente demonstram, né, que a carruagem parou, e eles desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Isto para nós foi importante entender, porque dentro daquela perspectiva da expansão, né, da palavra de Deus, o evangelho chegou a um homem que, embora estivesse lá em Jerusalém, nas festas, ele não pôde estar no templo, ele não pôde estar junto aos judeus em razão da sua condição de eunuco, né? Então ali ele recebe a palavra, aceita
também a Jesus Cristo. A Bíblia fala que este homem, este eunuco, vai embora depois cheio de alegria, segue o caminho dele cheio de alegria. E aí nós vimos que Filipe é arrebatado, né, daquele ponto onde ele estava, próximo ao Egito ali, e foi achado pelas regiões ali de Cesareia, junto a Azoto. E ele continua a pregar o evangelho. Foi aí que nós paramos. Então, Atos 1:8, pregação do evangelho em Jerusalém, Judéia. Então, os judeus em Jerusalém recebem a pregação da palavra. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Atos capítulo 2, os samaritanos também recebem a palavra do Senhor, né? E agora, Atos capítulo 10, depois no capítulo 9 tem a conversão de Saulo, etc. e tal. Nós não precisamos entrar nisso, porque queremos ver apenas a questão da expansão do evangelho. No capítulo 10 nós mencionamos, e foi por ali que nós paramos, né? Capítulo 10 de Atos, nós mencionamos a pregação da palavra de Deus por Pedro a um homem chamado Cornélio. Então, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamada Italiana. Este homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. A razão pela qual isso é destacado no texto é porque este centurião, ele era simpatizante, né, da situação judaica lá. Então, ele também amava o Deus dos judeus, não poderia e não era um judeu, mas ele desejava ardentemente isso no coração, e ele tinha esses exercícios espirituais que os judeus tinham, né, que era de ser bom, né, orar e ser bom para com as pessoas, né, fazendo aí as suas esmolas. E este homem era assim temente a Deus, então ao Deus dos judeus, né, este centurião. E ele estava orando, né, e a Bíblia fala no versículo 3 que um dia, lá por volta das 3 horas da tarde, Atos 10, 3, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e o chamou pelo nome, Cornélio. E este, então, fixando os olhos naquele anjo, e lógico, cheio de temor, né, porque nunca isso tinha acontecido a ele, e ele pergunta: o que é, Senhor? E o anjo responde: olha, as suas orações foram ouvidas, tal, etc, assim, 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 assim. E aí o anjo mesmo orienta a este Cornélio que envie mensageiros a um homem chamado Pedro, né, que é o apóstolo. O nome de Pedro também, todos nós sabemos disso, um codinome para Pedro era Simão, né? E este Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele estava hospedado na casa de um outro Simão, né, chamado, um outro Simão que era curtidor, cuja residência estava ali à beira-mar. Então você tinha lá o Simão mágico, Simão Pedro e o Simão curtidor, aonde Pedro estava hospedado. E Cornélio, então, chama ali os seus empregados, né, os seus soldados, fala: olha, vão até lá, eu quero que vocês busquem este homem para que eu possa ouvir a palavra do Senhor. A partir do versículo 9 aí do capítulo 10, você, no momento em que os soldados saem para buscar a Simão Pedro, né, neste momento em que eles saem para esta jornada, para esta viagem, o versículo 9 mostra que Pedro está em oração. Ele sobe ao terraço aqui é ao telhado da casa. Naquela época, as casas deles tinham um terraço, era, né, de chão batido ali, tinham uma escada que dava acesso ao terraço, e ali eles podiam orar, né? Então ele estava orando, clamando ao Senhor. E estava com fome, diz o versículo 10, quis comer, mas enquanto estavam preparando a comida para ele, ele teve um êxtase espiritual. E a Bíblia menciona aqui, e isso é importante nós sabermos, a partir do versículo 11, que Simão Pedro viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu para baixo, a terra, né, pelas 4 pontas. Então, ali, um lençol amarrado com alguma coisa e descendo. E nesse lençol continha todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves. E uma voz se fez ouvir dizendo: levante-se, Pedro, coma, mata e come, né? E Pedro responde: olha, de modo nenhum, Senhor. Então, neste momento, Pedro também entende ser o Senhor, pela maneira como Pedro responde, aí versículo 14, né? Pedro responde: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi, né, um animal imundo. Os judeus não podiam comer animais assim. E Pedro, então, todo zeloso da lei, toma este cuidado, né?
E pela segunda vez a voz fala, né, a respeito disso, pela terceira vez. Mas aí no versículo 15, algo que é importante ressaltar, porque esta voz, quando pela segunda vez fala a respeito disso, diz assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí na versão de vocês diz: ao que Deus purificou, não consideres comum, imundo, né? Isso é importante porque Pedro, mais à frente, é que vai entender essa visão. Ele, como judeu, não poderia entrar na casa de Cornélio, né, que era um centurião, um gentio, e ali se alimentar, estar ali pernoitando, dormindo, aguardando. Porque é isto que vai ser falado para ele logo a seguir. Então, por 3 vezes essa visão acontece, só que você observa, né, que ele não se alimenta daquilo ali. Aquele lençol é recolhido, e a Bíblia fala no versículo 17 que Pedro fica perplexo com isso. Pedro está pensando no significado daquela visão que teve. Veja que ele está conectado aos acontecimentos ainda lá de Atos, né, no começo, né, da festa de Pentecostes. Atos 1:8, a expansão do evangelho e da pregação. Mas ele ainda não processou isto, ele ainda não entendeu isso, como isso se daria de forma efetiva. Então ele está perplexo, pensando em tudo aquilo, quando alguém chega, bate a porta, perguntando por ele, e aí acontece toda a narrativa. Aqueles soldados contam para Pedro o que o senhor dele havia dito, como tinha orado, o que aconteceu, e Pedro então fica atento e começa a perceber que a mão de Deus estava naquela situação. Até então, Pedro está ruminando tudo isso, né? Ele ainda está pensando em toda essa situação. A partir do versículo 21, diz assim: então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, né? O que os traz até aqui? Eles contam, compartilham com Pedro, e Pedro, no versículo 23, diz, os convida para entrar, hospeda, como era próprio, né, dos judeus, a hospitalidade, e no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Tá? Versículo 24, no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Então veja a expectativa de Cornélio com relação a ouvir a palavra do Senhor, que até então ele não sabia como seria. O que seria isso? O Senhor, o anjo do Senhor apareceu e mandou eu fazer, para eu ouvir. Então quero saber o que se trata, né? Então, no versículo 24, Cornélio está com toda a família ali, com todos os seus parentes, aguardando este momento. Versículo 25, quando Pedro estava por entrar, Cornélio sai ao encontro de Pedro, e a Bíblia diz que Cornélio se prostra aos pés de Pedro, e Pedro não aceita isso. Né? Pedro diz para ele: erga-te, porque eu também sou homem. Diferente de Herodes no passado, né? Você lembra lá, né, que Herodes tomou para si toda essa situação, e, né, até morreu por causa disso, né? Mas Pedro aqui não. Pedro fala: não, não faça isso. Levantou, né? Levantou ali Cornélio, não deixou Cornélio prostrado, é uma atitude de adoração, etc. e tal, como se estivesse rendendo a Pedro honras em termos de divindade, e Pedro não aceita isso, né? Versículo 27. Falando com ele, Pedro entrou e encontrou ali as pessoas reunidas. Versículo 28. E aí Pedro se dirige dizendo: vocês bem sabem, e olha aqui como Pedro já começa a pregação dele aqui. Pedro dá um tom, né? Fala: olha, eu estou aqui, mas é proibido. Eu estou aqui, mas não posso. Né? Vocês bem sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Pedro está bem claro, bem convicto disso ali, e coloca isso para eles. Esse ajuntar-se ou aproximar-se significa que provavelmente Pedro teria que pernoitar ali, ficar ali, se alimentar ali. E ele não podia, como judeu zeloso que ele era. Né? Mas olha o que ele diz logo na sequência para aquele grupo de pessoas. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Veja que coisa impressionante isto neste momento. Né? Porque agora aqui, Pedro começa a entender que aquela situação vivida no passado pelos judeus começa a se desmantelar. Ou seja, a presença deste Deus Jeová, deste Deus verdadeiro, deste Deus único, absoluto, é agora para todos. Ele tem, Pedro, como evangelista, como pregador, como apóstolo, ele vai ter que levar e pregar. E
e estas situações estão sendo quebradas também na vida de Pedro. Porque para ele é complicado, é difícil, ele vai ter que bater de frente mais à frente ali com algumas pessoas, né? Com relação a isso. Mas ele diz, olha, Deus disse, então estou respeitando. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. E pergunto, pois, por que razão vocês me mandaram chamar? E aí Cornélio responde para Pedro no versículo 30, né? Hoje já faz 4 dias, mais ou menos, a esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando, ele conta toda a situação, de repente se apresentou de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, então dá uma dimensão de que a situação ali era realmente milagrosa, né, divina, tá? Se apresenta e diz que a minha oração foi ouvida, etc e tal, e pediu que eu enviasse uma pessoa à sua casa, né, para eu poder ouvir a palavra, tá? E o versículo 33 diz assim, portanto, sem demora, eu mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, prontos, preparados, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. E a partir desse versículo, do 34 à frente, Pedro prega, né, à casa de Cornélio a palavra do Senhor. Então veja, neste momento aqui, tá, desse capítulo 10, a palavra do Senhor chega aos gentios, dando cumprimento a Atos 1:8. Recebereis poder para serdes minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, gentios, confins da terra. Então, a palavra do Senhor começa aqui a fluir para todas as regiões gentílicas, inclusive aqui, de uma forma específica, né, atinge ali os romanos, tá? Pedro começa a falar, começa a pregar e pronto. Ele não está nem pensando na questão ali agora, etc. e tal. E o sermão dele, eu faço questão de ler o sermão dele. Pedro diz assim, reconheço por verdade, a partir do versículo 34, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então isso é muito importante, porque agora Pedro também se dá conta daquela situação. É fácil para Pedro? Não, gente, não é fácil para Pedro. Ele está dentro de um cumprimento profético e que esse cumprimento profético começa a se desenrolar paulatinamente na vida dos apóstolos. E Pedro está à frente disso. Então a situação não é fácil para ele como judeu que ele é, né? Zeloso da lei, etc. e tal. Mas ele vai e prega, né? Reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, em qualquer nação, pronto. Pedro já está tomando a dimensão aí, já palpável, vamos dizer assim, da profecia lá de Joel, né? Em que a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor seria derramado em toda a humanidade. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, né? Anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Bom, nesse momento, Pedro começa a pregar efetivamente a pessoa de Jesus Cristo, anunciando Jesus para aquele grupo de pessoas que até então não sabiam a respeito de nada. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Lembra do batismo de João Batista, não o João Evangelista, né? Ele pregando lá no deserto, raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, etc. e tal. Arrependei-vos, etc. Era a mensagem de João Batista, e João Batista pregava, então, o batismo de arrependimento. Tá? E aí, como Deus depois ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro começa a mostrar ali agora o ministério de Jesus para Cornélio e para toda a família. Tá? Nós somos testemunhas. Quer dizer, nós vimos, a palavra testemunha aqui para eles lá, nós vimos, todos nós estávamos ali, testificamos, a gente andou com Jesus. Né? Nós vimos tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Madeiro aqui para eles lá era cruz. Tá? Então, quando se falava desta forma, eles sabiam do que se tratava. Versículo 40. A este quem? A este Jesus que eu acabei de falar para vocês, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Quer dizer, ele se apresentou vivo, né, de forma evidente. Né? Não a todo o povo,
mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, aquele momento que a gente viu da aparição de Jesus por 40 dias, etc. e tal, que culminou lá, houve a ascensão dele e depois culminou com a festa de Pentecostes, né? E ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus e juiz de vivos e de mortos, né? Dele, todos os profetas, olha que coisa interessante, como Pedro está na unção do Espírito Santo, a ponto de poder dizer todos os profetas. E se você ler todos os profetas, maiores e menores, você vai ver que efetivamente todos os profetas dão testemunho realmente de Jesus Cristo. E os outros também, que não estavam enquadrados neste universo dos profetas maiores e menores, mas que estavam lá na nação de Israel, né, quando de Moisés, mais para frente, né, nos juízes, sempre profetas se levantaram, Gideão, Josué, etc., estão se levantando e pregando a palavra do Senhor. Aí, versículo 44, outro que eu faço questão de chamar a atenção, em razão da tônica da descida do Espírito Santo. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam o quê? A palavra. Que palavra? Jesus Cristo é o Deus justo, é o Deus juiz. É Ele quem morreu, ressuscitou, esteve entre nós. É interessante que a mensagem pregada por Pedro não tem nada a ver com aquela descida do Espírito Santo, com aqueles sinais maravilhosos, com o dom de línguas. Pedro está falando da salvação em Cristo Jesus, dando ênfase à vida de Cornélio, né? E de todos os familiares de Cornélio que ali estavam. Tá? Então, o Espírito Santo desceu naquele momento em que Pedro estava falando. Isso é importante a gente também saber, porque não houve por parte de Pedro o seguinte: agora que vocês ouviram a palavra, né, é hora do apelo. Quem aqui quer aceitar a Jesus? Quem aqui aceita a mensagem que eu preguei? Levanta a mão, tal, e ficou esperando e chamou-os à frente para orar. Não. Pedro ainda estava pregando, Pedro ainda estava falando, Pedro ainda estava dando testemunho de Jesus Cristo ser o Senhor e Salvador, quando o Espírito Santo desce sobre todos que estavam ouvindo esta mensagem, esta palavra. Então, essa descida do Espírito Santo desta forma configura também aquele momento em que o Espírito Santo, de repente, desce sobre os apóstolos e discípulos que estavam lá no dia de Pentecostes. E a Bíblia fala aqui no versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro, né? Outra situação importante, versículo 47, 47 a 48. Porventura pode alguém recusar água para que sejam batizados estes, que assim como nós quem? Apóstolos, receberam o Espírito Santo? E aqueles que estavam com Pedro, que foram com Pedro. E aí Pedro então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele mais alguns dias. Então ficou ali, pernoitou ali, dormiu ali, se alimentou ali, quer dizer, como um judeu, estava entre os gentios e agora gentios convertidos, né, que ouviram a palavra do Senhor. Não foram convertidos à religião judaica, né? Foram convertidos a Jesus Cristo. Declararam agora Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é interessante, porque nesse exato momento, quando Pedro fala, prega, que o Espírito Santo desce, e esses sinais se manifestam, para Pedro e para os demais que estavam ali vendo, né, esse momento, era muito importante ver essa manifestação do Espírito Santo, porque é isto que vai dar a Pedro a segurança mais à frente de poder dizer, olha, os sinais que aconteceram na vida de Cornélio e na casa de Cornélio, foram os mesmos sinais que aconteceram na nossa vida lá no começo, lá quando estávamos na festa de Pentecostes. É o mesmo Espírito. Então, no capítulo 11 de Atos, você tem a defesa de Pedro. Por quê? Porque Pedro retorna, então, né, a Jerusalém, ele volta para Jerusalém, mas quando Pedro chega em Jerusalém, os irmãos lá já estavam sabendo dos acontecimentos, como correu, né, a notícia sobre isso na vida lá de Cornélio, na casa de Cornélio, e a maneira como a palavra de Deus chegou, né, aos gentílicos, né, aqueles que não eram da circuncisão. E aqueles irmãos lá, que receberam Pedro, lá em Jerusalém, perguntaram para Pedro, olha, você entrou na casa, né,
de homens incircuncisos e comeu com eles. Aqui não era uma reprovação a Pedro no sentido de querer brigar com ele, puxar a orelha dele. É porque se ele fez isso, ele vai ter que agora esperar ali o cerimonial da purificação e não poder estar com os demais judeus. Ele vai ter que respeitar a lei. Né? E aí Pedro manifesta ali, né, a defesa dele. Ele faz uma exposição do que aconteceu. Não vou ler aí, depois você dá uma lida. Né? Pedro conta tudo o que aconteceu, mas vai lá para o versículo 15 e você vai observar algo muito importante neste aspecto, aonde através dessa defesa, Pedro diz que ele teve que fazer o que ele fez, porque Deus o mandou. Né? Versículo 15. Quando comecei a falar, ele ainda está explicando aquela situação para os irmãos ali, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, né? Como também sobre nós, quer dizer, da mesma maneira, no princípio. Que princípio é esse? Né? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lá no capítulo 2 de Atos, quando nós lemos, no dia de Pentecostes. Tá? Então me lembrei da palavra do Senhor quando diz, João quem? João Batista, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha a transição da antiga aliança para a nova aliança. Tá? Pedro então começa a ter o discernimento espiritual dessa realidade. Versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu a quem? A Cornélio e a toda a casa de Cornélio, portanto, aqueles gentilos que estavam ali. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, mais uma vez, Pedro também dá uma tônica aí para nós, no sentido de dizer o seguinte, foi Deus quem mandou, foi Deus quem fez, foi Deus quem comandou tudo isso e eu não pude realmente, de maneira alguma, contrariar isso. E nem tenho como, porque se Ele mandou, quem sou eu para resistir? Então, quando Deus quer salvar alguém, seja ele quem for, quem somos nós para dizer, não, esse não pode, não, esse não deve, essa pessoa é muito pecadora, essa pessoa fez isso, fez aquilo. Quem somos nós para dizer isso, se é Deus quem salva? Né? E é interessante que Pedro coloca de uma maneira muito clara aqui para todos, né? Dizendo assim, que o Espírito nos foi dado, o mesmo dom que foi derramado para nós lá, foi nos dado aqui, quando cremos no Senhor Jesus. Olha a evidência da presença do dom com base na fé em Cristo Jesus. Então, na hora que eu creio em Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Né? E aí o versículo 18 encerra, né, esse trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, dizendo assim, quando os demais, então, ouviram a respeito disso, ouviram essa defesa de Pedro, esse testemunho, né, de Pedro sobre aquela situação, eles acalmaram o coração, ficaram apaziguados, né, e glorificaram a Deus, dizendo, então, também aos gentios, né, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E daí para frente, começa, inclusive em Antioquia, é o momento em que os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos, né? Porque pregavam a Cristo, ok? Então, até aí que a gente só vai avançar até aí, no capítulo 11, porque com esse capítulo 11, a gente fecha essa situação da promessa, né? Que a gente observou lá em Joel, né, a palavra profética de Joel, o cumprimento dessa palavra profética em Atos, no capítulo 2, em razão de Atos 1:8, né, a palavra de Deus então sendo pregada, né, o Senhor Jesus sendo testemunhado em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Lá no capítulo 19, você tem uma outra situação, que não é o caso, nós não precisamos ver isso, mas que também corrobora para esta, vamos dizer assim, propagação do evangelho a todo mundo, né? Em que alguns seguidores de João Batista, que tinham até então ouvido a respeito da pregação para o arrependimento, né, de João Batista, etc. e tal, são encontrados lá em Efésios, né? Em Éfeso, alguns efésios são encontrados e Paulo pergunta para eles, né? Olha, e aí, como é que foi? Vocês foram batizados como, etc. e tal? E o Espírito Santo? E aí eles falam, nem sabemos do Espírito Santo, mas em quem vocês foram batizados? Aí eles falam, olha, em João Batista, a pregação de João Batista. Então ali Paulo faz uma transição, mostra para eles alguma coisa, etc. e tal, né? Eles tomam conhecimento da presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo, recebem, né, ali o Espírito Santo também, e mais ou menos, eu acho que eram 12, se não me falha a memória, né? Depois dá uma lida lá, Atos 19,
eram 12 efésios que receberam, então, a pregação, né, que passaram a ouvir. Mas como assim eles tiveram apenas o batismo de João Batista? A gente acredita que eles eram daquela época na Palestina, antes de Jesus começar o ministério, moravam na Palestina, ouviram João Batista pregar. Lembra que o João Batista precedeu o primo dele, Jesus, né? Lá no deserto, pregando, etc. E tal. Ouviram a pregação, aceitaram a pregação de João Batista e acreditamos que eles foram embora para Éfeso, mudaram para Éfeso, né? E aí Jesus começa o ministério e eles não tiveram mais conhecimento de nada disso, não tomaram conhecimento. Então daí quando Paulo os encontra, pergunta, né? Peraí, vocês são discípulos também? Ah, legal. E aí, vocês creem no Espírito Santo? Creem em Jesus? Opa, não estamos sabendo de nada disso. Então Paulo prega para eles ali. Então a palavra do Senhor se expande aqui. Então há uma expansão, que eu diria aqui, geográfica, né? E por que não dizer até racial, né? Do Evangelho de Cristo Jesus, em termos de raça, né? A todos os confins da terra. Tá? Então a gente para por aqui, faltam só 2 minutinhos, para que depois, na sexta-feira, agora, depois de amanhã, a gente encerra, né, com o seguinte aspecto. Tá bom, ok, entendemos tudo isto, compreendemos, mas e aí? O Pentecostes pode acontecer de novo? Né? Vai acontecer outra vez? A gente pode evocar o Pentecostes novamente, ou seja, clamar para que aconteça, como aconteceu lá, essa descida do Espírito Santo, para que sejamos batizados nele ou não? Então eu vou deixar isso para responder na sexta-feira, para que, respondendo isso da forma correta na sexta-feira, a gente volta para o livro de Joel, conclui o capítulo 2 de Joel, no cumprimento da promessa de Joel, e aí entramos no capítulo 3, né, que vai mostrar o julgamento de Deus. Beleza, gente? Amém?